Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Ele é aquele que vê quando há sinceridade, quando há perseverança. Porque a sabedoria ela é válida para salvar a vida daquele que a possui e para anunciar o evangelho, do qual sábio é aquele que ganha uma alma. E quando uma alma se arrepende, bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados. Para isso é a sabedoria do alto, porque aquele que usa a sabedoria para as coisas do mundo, a Bíblia diz que é um miserável, né, que sabe, tem o conhecimento, como Jesus sempre ensina. Vós sois aqueles que apropriaste da chave da sabedoria e não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a herdar, né, porque se corrompe segundo o padrão deste mundo, né, se envolve em muitas ciladas. A raiz de todos os males, né, é o dinheiro. A Bíblia diz: não servis a Deus e a Mamon. Jesus sempre condenava os fariseus religiosos em relação à avareza. Não tem problema nenhum, inclusive aquele que serve o Senhor, ele é próspero, não tem problema nenhum, mas a sua alma não pode satisfazer, as riquezas não podem satisfazer a sua alma, né? Temos que sim usufruir aquilo que Deus nos concede, mas jamais permitir com que isso venha nos satisfazer, né? Isso não pode ser o motivo para servirmos somente Deus por conta disso. Temos que buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Assim que perseveramos, não andamos com solicitude com esta vida, perseveramos dia após dia, segundo o reino dos céus, segundo a sua justiça, perseverando nas obras de justiça, na equidade, do qual Ele nos ensina: ajudai o próximo, fazendo assim purificais o vosso interior, usai a caridade, a fonte, como alegria, como fonte de piedade, jamais como fonte de lucro, porque quando assim perseveramos, segundo o Espírito Santo nos direciona, dia após dia, nós perseveramos. Ele diz: aquele que empresta, aquele que oferta na vida dos necessitados, daqueles que têm necessidade, ele empresta ao Senhor. O Senhor vê e galardoa, mas sempre fazendo por amor, jamais por conta do galardão que Deus nos concede. Embora Ele sempre nos retribui, Ele não fica devendo a ninguém, porque o galardão, as obras de justiça, gera um débito, e Ele, através do galardão, Ele quita o débito, Ele não fica devendo a ninguém. E assim nós devemos perseverar fazendo as obras de justiça, na equidade,
na imparcialidade, porque ele não, quando há parcialidade, né, ele abomina, ele não agrada daqueles que agem de forma parcial. A Bíblia diz que os seus olhos estão por todos os lados, né, ele contempla lá do alto todas as atitudes dele, nada se escapa dos seus olhos. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, porque dele não se permite zombar. Atualmente o filho que está com o governo sobre os seus ombros. E tudo aquilo que plantares certamente colherás. Nada passa desapercebido, né? Ainda que passe algo desapercebido diante dos homens, chegará o dia no tribunal de Cristo, onde tudo será revelado. Tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Como ele tem nos dito por esses dias, temos que ser como candeias, né? Assim como a candeia, quando ela está com a luz iluminando, não se coloca ela debaixo de um cesto, mas sim coloca no velador, né? Onde ilumina toda a casa. O corpo não pode ter trevas, né? O corpo tem que estar sempre segundo a luz, porque se existe trevas, não está iluminado, é necessário estar totalmente iluminado. A Bíblia diz que quando existe o óleo, né, a candeia, há um coração a queimar, né, o fogo que ele nos concede em nosso coração, e nós perseveramos, né, os olhos são luz para os caminhos, que ele nos ilumina, nós alcançamos, né, dia após dia, a iluminação para os caminhos, perseveramos como ouvintes e praticantes, né, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo, né? Temos que ouvintes e praticantes do Evangelho, temos que perseverar segundo as obras de justiça, ouvindo as advertências do Espírito Santo, porque quando ouvimos, são as advertências do Espírito Santo que nós perseveramos no caminho, né, dia após dia, segundo a retidão, segundo a sinceridade, segundo o amor, segundo a reverência, né, segundo a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, do qual contra essas virtudes não há lei contra, né? Somos cumpridores da lei através dele, porque assim nós perseveramos, né, quando cumprimos. E a única forma de se cumprir a lei, a única forma de perseverar na obediência é através do Espírito Santo de Cristo, né? O Espírito é enviado pelo Deus Altíssimo em nome de Cristo, do qual ele nos atrai até Cristo, enviando o seu Santo Espírito, e nós perseveramos dia após dia, sendo iluminados, né, pela sua força, pelo seu poder, sendo renovados, porque quando assim perseveramos, ele agrada de nós, porque Deus nos conhece através das nossas atitudes, né? Ele vê que há sinceridade, ele vê que há, como ele nos ensina, um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. Somos templos do Espírito Santo, casas do Deus vivo, edifícios do Deus vivo. Somos pedras espirituais, né? Quando assim perseveramos, estamos inabaláveis, porque tudo pode ao que crê, né? Tudo pode ao que crê. Aquele que crê, tudo pode ao que crê, e ele é inabalável, ele persevera dia após dia, segundo a força e o poder do Espírito Santo, do qual ele nos permanece no caminho,
nos permanece seguindo adiante dia após dia, segundo as obras de justiça. Quando ali Jesus, disse aos discípulos, quando eles saem ali do templo e vê aquelas construções grandiosas, aquelas pedras, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, porque a pedra que permanece é aquele que é pedra espiritual, aquele que é um templo do Espírito. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita num coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Porque temos que ter confiança, naquele que é do alto. Não podemos seguir meramente religião, que nada acrescenta. Religião significa religare. A ligação do homem é perdida no jardim por conta do pecado com Deus. E o único mediador é Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e homens, mediador até mesmo dos anjos. A antiga aliança se tornou antiquada, porque ele cumpriu toda a lei, e através do seu Espírito nós estamos preparados para toda boa obra que ele nos capacita em nós. Quando ouvimos as suas advertências, quando perseveramos como unidade da fé, pedras vivas, espirituais, da qual a unidade da fé, cada uma interligada à outra, se torna casa do Deus vivo, e fazemos justiça, tornamos justiça de Deus, apresentamos as nossas súplicas e orações todos os dias a Ele, e oramos com fé, crendo que Ele é aquele que tudo opera. Ele é aquele que está preparando tudo aquilo que nós pedimos em conformidade com o seu Espírito, porque está escrito também que muitos não sabem pedir, pede por motivação errada, mas quando pedimos segundo o Espírito sabe aquilo que nós precisamos e nos adiciona até mais do que nós pedimos, porque fiel é aquele que prometeu, e a promessa é a salvação, a vida eterna, a terra prometida, do qual ele disse, não se turbe o vosso coração. A casa de meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Dia após dia perseveramos, revestindo do capacete da salvação, a espada, que é a palavra que é viva e eficaz, nos revestindo do escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, cingindo os lombos, a cintura com a verdade, manejando bem a palavra, a espada, que é a palavra, tanto no ataque como na defesa, revestindo da couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança. E em mais um dia é nesta perseverança, rompendo em fé, agradando a Deus através das atitudes que são produzidas pelo Espírito Santo, porque ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, mas através do Espírito sois cumpridores. O Espírito está pronto, preparado para toda boa obra. A carne é fraca, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Não podemos entristecer o Espírito Santo, temos que perseverar, acatando as suas advertências e andando na retidão, um espírito reto e inabalável, do qual nós perseveramos dia após dia. E em mais um dia é nesta fé, rompendo em fé,
com as obras de justiça, da qual acompanharão a nossa alma para o tribunal. Em mais um dia vigiando, orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.